Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar de gênero eruditos. Então, antes de começar, eu quero dar um bom dia a todos, né? Espero que estejam bem. Estou com muitas saudades. Então, vamos falar de gêneros eruditos. Antes de conhecer os principais gêneros musicais clássicos, é necessário que você saiba o que é uma obra. A gente está falando de música clássica. Uma obra é simplesmente um conjunto de movimentos, ou seja, um conjunto de músicas, às vezes numa mesma música. Diferente da atualidade, onde cada música é composta sem ligação com nenhuma outra, né? Eu componho uma música, eu componho outra. Agora, as obras, às vezes uma música faz menção a outra. Isso instrumentalmente falando, né? Então, assim, por exemplo, se uma sinfonia é normalmente composta por quatro músicas, uma sinfonia, quatro músicas, já um concerto geralmente divide em três partes. Então, vamos dar um apanhado um pouquinho de cada gênero musical, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui, ó, por exemplo, ó, nós vamos falar da abertura. Cada trecho musical, cada, vamos dizer, obra tem uma característica, cada gênero tem uma característica diferente. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre ópera, sobre cantata. Ah, vamos fazer uma cantata de Natal, né? Missa, vamos fazer uma serenata. Então vamos falar. A primeira que a gente vai falar é chamar abertura. Abertura é a música composta para orquestra com caráter festivo. Aí eu falei para vocês da cantata, né? O que é uma cantata? A cantata é uma forma musical surgida na Itália no século XVII. Ela é caracterizada por ser cantada. A diferença da tocata é executada por instrumentos de teclado e da sonata composta para instrumentos de corda. Essa é a diferença, né? Desenvolveu-se no Barroco, né? Atingiu seu apogeu com Johann Sebastian Bach. O concerto. Você já ouviu falar, eu vou assistir um concerto na TV Cultura. O concerto é um dos gêneros mais importantes da música erudita. Normalmente divide-se em três partes, sendo que a segunda música é a lenta. Gente, sempre é assim. A principal característica de um concerto é a melodia de um instrumento solista, com acompanhamento orquestral. Por exemplo, num concerto para violino, o violinista se destaca diante da orquestra. Então, tá tocando a música, aí de repente tem uma hora que o violino vai fazer um solo. Então ele vai levantar, fazer um solo, uma melodia dele, do compositor, com acompanhamento da orquestra. Ou às vezes até a orquestra para, às vezes um acompanhamento sutil, né? Nós temos o divertimento. Divertimento é a forma musical que se caracteriza pela leveza. Pode ser composto para um ou vários instrumentos e consta em geral de uma série de movimentos alternados e livres. Então ele é livre para fazer a melodia que ele cria naquele momento, dentro de uma coerência musical, dentro daquele tom. E esse termo ele indica, sobretudo na França, um intermezzo com dança, né? Então tem um, um intermezzo, vamos dizer assim, tem dança no meio que ela, né? Que os franceses criaram assim no século 17 e 18 e se inseria nas óperas, comédias e balés. A gente vai falar sobre ópera. Essa aqui que eu vou falar é legal, é o Lied. O Lied é uma forma musical originária do romantismo alemão. O Lied nada mais é que uma canção normalmente composta para um cantor, tá? Ele é composto
cantor podendo haver também mais de um solista, quer dizer, o cantor seria fazer o solo na voz. A obra é constituída por uma estrutura musical organizada a partir de um poema. Aí tem a missa, né? A missa é um gênero sacro católico, quer dizer, sacro que é cristão, né? A missa é um gênero sacro católico quando possui um caráter fúnebre, quando assim alguém morre, que vai fazer uma missa lá, em homenagem àquela pessoa que faleceu, ela é chamada de requiem, tá? Requiem. É uma missa, mas só que caráter fúnebre. Temos o moteto. O moteto é um gênero da música sacra. É um gênero da música sacra vocal polifônica, geralmente sem acompanhamento instrumental e com textos em latim. Ocupa o lugar central na liturgia da Igreja Católica, tal como o madrigal, que é a mesma coisa assim, né? Só que não é cristão, ele é profano. Então naquela época tinha essa divisão do sacro e do profano, né? Sacro é cristão, profano já é fora da igreja. Então é um gênero que é cantada com mais de uma voz, só que em latim. E a igreja católica se apoderou disso, né? Onde tem os cantos gregorianos, os cantos firmos. Tem a música de câmara também, que eu fiz parte já de música de câmara. São peças executadas por pequenas orquestras. As músicas de câmara trazem em seu nome um número de integrantes que executam trios, quartetos, trios que é com 3 integrantes, quartetos com 4, quintetos com 5, sextetos até octetos. Então são músicas, são uma mini orquestra, vamos dizer assim. E não necessariamente tinha que ter um regente. Então ela era usada mais para mostrar um texto de uma obra ou para testar os críticos, para ver se ela vai ser aceita quando a obra estiver completa, ou se não até para ver a sonoridade. Às vezes aquela ansiedade do autor querer saber como que vai estar antes, né, de estar pronta. E eram executadas em pequenas salas, por isso que fala música de câmara. A ópera é uma peça teatral cantada com acompanhamento de orquestra. Então, por exemplo, está tendo um teatro, as falas são cantadas e a orquestra ela nem aparece. No meio do palco tem um buraco que, tipo assim, um buraco, tipo uma concha. A orquestra fica lá embaixo. E todo o clima o clímax, o enredo, daquele teatro musicado, a ópera que dava. Se vinha uma cena tensa, dava aquele som mais alvoroçado. Se tinha uma cena romântica, aí jogava uma música romântica, um trecho. Tem a opereta, que é uma pequena peça musical derivada da ópera, cômica, né, comédia, com partes faladas e cantadas. O oratório, que era uma composição musical para solistas vocais, coro e orquestra. Eu estou andando porque senão meu vídeo não vai gravar, por causa da memória celular. Aí ele não grava nem até onde eu falei, tem que começar tudo de novo. Por isso que eu estou correndo. Isso aqui é a explicação, né? Tem um poema sinfônico, que é uma forma de música orquestral em um único movimento. A serenata, que é um concerto de instrumentos de estilo leve e comunicativo. A sinfonia, que é um dos mais importantes gêneros musicais, diferente do concerto. Ela não possui destaque nenhum instrumento, é só a música. Tem a sonata, que é uma composição musical geralmente para um ou dois instrumentos. Tem a suíte, que é a forma da música instrumental desenvolvida na Alemanha, né, voltada assim para dança, né? Tem o Stattmacher, que é o Cânticos da Liturgia Católica surgidas no século XVIII, que narra o sofrimento da Virgem Maria durante o Calvário de Cristo, né?
Tem outros, tem a toccata, que é uma forma musical livre e de caráter virtuoso, composta para instrumentos de teclado, como órgão, cravo e piano. E vamos aqui encerrar com o prelúdio, que é uma introdução para uma peça musical. O que eu quero? Eu quero que vocês pesquisem sobre estilos eruditos. Eu falei um monte aqui. Eu quero que vocês pesquisem sobre estilos eruditos, compartilhem no Google Sala de Aula, na opção Atividades, tá? E manda para mim. Eu vou esperar essa atividade de vocês. Então pesquisem na internet. Não vou mandar link em YouTube, eu vou deixar vocês pesquisarem, tá? E façam um trabalho para mim. Fiquem com Deus.